Boa tarde a todos, bem-vindos para mais uma sessão da YBT Bootcamp. Meu nome é Rafael Pinto, sou assessor estratégico da Young America's Business Trust, que é uma organização baseada em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha em cooperação com a Organização dos Estados Americanos para promover o desenvolvimento social e econômico de jovens em todo o mundo. Enquanto constrói capacidade empreendedoras para estes jovens, também se cria oportunidades para futuros líderes, né, na nossa região. Então, a YBT avança com esses objetivos globais e fortalece iniciativas lideradas por jovens e o desenvolvimento sustentável. Hoje temos um convidado muito especial de Porto Alegre, o senhor Hélio Nascimento, que eu vou fazer uma apresentação mais formal da biografia dele. Eu queria antes também dar uma apresentação sobre o programa. A YBT tem vários programas no portfólio, e esse no qual nós estamos apresentando hoje é a TIC Américas. Essa é uma seção do Bootcamp, faz parte do programa da TIC Américas, e é um dos programas regionais implementados pela YBT, na América Latina e o Caribe. A TIC Américas serve como uma aceleradora de negócios para jovens empreendedores em toda a região. A TIC Américas oferece capacitações e mentorias gratuitas, uma capacitação como essa, por exemplo, visibilidade internacional e acesso a capital semente para os vencedores. Essa é a 16ª edição do programa e apresentamos 3 categorias este ano na TIC Américas. A primeira é a TIC Jalisco, que são para empreendedores do estado de Jalisco, no México. Então, isso não é relevante para os empreendedores brasileiros no momento, mas as 2 outras categorias, sim, aceitamos as inscrições, a participação dos empreendedores brasileiros para participar e se beneficiar dos programas. Esses 2 programas são o Ecodesafio 12.0, que promove esse ano uma nova visão do plástico e contribui para um futuro sustentável na América Latina e o Caribe. Então, o Ecodesafio busca identificar soluções escaláveis e sustentáveis que permitirão à indústria e o consumidor ir além do uso tradicional do plástico e para construir um mundo no qual esse material não se transforme em resíduo sempre. Então, esse programa foi realizado, é realizado através de uma parceria importante com a empresa PepsiCo. Já estamos na 12ª edição do Ecodesafio. O segundo programa, no qual os brasileiros, empreendedores brasileiros podem participar, se chama Desafio Inovação. O Inovação em Ação respondendo à Covid-19, que é uma competição regional que busca identificar, apoiar, promover e recompensar iniciativas de jovens que incorporam tecnologia, inovação e novos modelos de negócios para apoiar o desenvolvimento comunitário de grupos mais vulneráveis a nossos países, América Latina e Caribe. Esse ênfase especial é na inclusão e no envolvimento direto de organizações de base, o Grassroots. Esse programa é desenvolvido e implementado em parceria com a Fundação Interamericana, a Fundação Interamericana e a Secretaria da Cúpula das Américas da Organização dos Estados Americanos. Então, só para revisar mais ou menos as regras dessa sessão, agenda, essa organização é organizada para os empreendedores da TIC Américas, das categorias que eu apresentei. Essa apresentação vai ser em português, tem várias outras apresentações em inglês e espanhol, que você pode também descobrir na página da TIC Américas, no Bootcamp, que vamos mostrar o link depois. Vamos ter outra sessão em português em dezembro, no tema de estudo de mercado. A sessão vai ser gravada, está sendo gravada, e pode ser compartilhada com os empreendedores depois também. Os participantes nessa sessão podem levantar a mão ou escrever no chat, logo depois, em seguida da apresentação do senhor Hélio Nascimento, para interagir, fazer perguntas. Está sendo mostrado no Facebook Live no momento. E essa sessão faz parte das atividades na comemoração da Semana Global e do Mês Global de Empreendedorismo, que participamos também. Então, queria primeiro apresentar o senhor Hélio Nascimento, que é um sócio consultor, especialista em projetos comerciais, trabalha na empresa Prisma Resultados. Por favor, a próxima slide, Eduardo.
O tema vai ser focado no plano financeiro, né? Planejamento financeiro para as empresas. O senhor Hélio Nascimento atua há mais de 30 anos em cargos executivos nas seguintes empresas: Grupo Gerdau, Kepler Weber, Hospital Mãe de Deus, Rio Grande Energia e várias outras também, Unimed Porto Alegre. É graduado em administração na UFRGS, uma especialização em análise de sistemas, e também tem um mestrado em administração na PUC-Rio. Tem uma formação como conselheiro de administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também com experiência em capacitação em governança corporativa em empresas familiares. Ele atua como conselheiro de administração em cooperativas e empresas familiares. O senhor Nascimento também tem experiências em projetos de consultoria para empresas de diversos segmentos e portos, com o foco em planejamento estratégico, com objetivos estratégicos, diagnóstico e reestruturação organizacional e de negócios, gestão financeira e resultados, governança corporativa e mentoring executivo. O senhor Nascimento é professor em programas de pós-graduação atual também, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, palestrante e instrutor em vários congressos e cursos em company. Ele também é autor do livro Conversas sobre Gestão e é sócio consultor na Prisma Consultoria, que gera resultados. Gostaríamos de agradecer novamente ao senhor Nascimento, realmente pelo seu tempo, pela sua experiência e vontade de compartilhar todo esse conhecimento com os empreendedores no Brasil e na América Latina. Damos a palavra ao senhor e muito obrigado novamente pelo apoio e a participação. Boa tarde a todos aí, né? Inicialmente agradecer ao Eduardo e ao Rafael aí pelo convite, estar participando aí do projeto da IABT, né? Que tem uma causa aí que nós somos assim muito favoráveis, que é oportunizar o desenvolvimento aí da atividade empresarial, né? E principalmente aí para empreendedores. E com esse objetivo nós estaremos assim compartilhando algumas ideias, conhecimentos e experiências aí que acumulamos aí na nossa trajetória. Eu só peço licença aí para compartilhar minha. Vocês estão aí com a pantalla aí, tá com a tela aberta? Oi, está funcionando. Está funcionando? Então tá bom. Como o Rafael colocou, eu faço parte da Prisma Consultoria, uma empresa com sede em Porto Alegre, extremo sul do Brasil, né? E atuamos aí principalmente em planejamento, organização e reestruturação de negócio, seja lá na origem, né, ele sendo criado, ou até mesmo aí durante a sua caminhada, aí, procurando ajudar aí as empresas e empresários a melhorar seus resultados e gerar, enfim, desenvolvimento nas áreas onde atuam. O nosso foco, então, é falarmos um pouco sobre planejamento financeiro nesses 35 minutos, focando pessoas, enfim, os empreendedores que não são especialistas em finanças, né, não tem toda uma formação sólida, mas administram empreendimentos ou se propõem a administrar empreendimentos, e aonde a questão financeira ela é fundamental. Eu tenho um colega que comenta assim de que assim como o ar é importante para nós, ou sem ar não vivemos, né? Os resultados, a questão financeira é o nosso. A partir dali, como é que nós vamos fazer e vamos interagir é que vem as demais ações. Né? Então, estaremos conversando em nível de entendimento aí para quem, lógico, não é da área financeira. Separei aí 4 pontos, né? Primeiro, aí enxergando assim a fase inicial, ou até mesmo assim, os primeiros passos da empresa, alguns cuidados que nós entendemos sejam importantes e alguns instrumentos que, apesar de serem simples, em muito ajudam a quem está se propondo a empresariar ou já está dando os primeiros passos. Logo em seguida, nós vamos avançar um pouquinho mais aí, com alguns instrumentos financeiros fundamentais para suporte à gestão. E não é suporte à gestão financeira, suporte à gestão, onde, é lógico, a gestão financeira faz parte. Procurando alertar aí de que sim, temos que pensar no marketing, vendas, na gestão de pessoas, mas também faz parte, deve fazer parte da agenda do empreendedor, essas questões e instrumentos estaremos passando e explicando a vocês. Um terceiro ponto aí é tentar nos colocar um pouco aí no empreendedor frente ao investidor, o investidor frente a uma oportunidade de investir aí, e empreender junto com vocês.
sobre os olhares desse investidor, o que ele valoriza e pode ser o alavancador aí de uma captação de recursos, né? Mas o que como empreendedor, vocês desde agora já devem estar fazendo para que quando o momento chegue, estejam preparados e passem segurança aqueles que, enfim, desejarem estar com vocês. E o ponto 4 ali, que é bem coisa nossa, assim, das dicas, né? Então, de abrir um espaço ali no final e de dar alguns macetes, alguns pontos de reflexão para todos vocês. E essa é o mapa de voo aí nesses 35 minutos. Inicialmente, aí dentro dessa visão aí do investimento inicial, entenda-se inicial, o bom é que seja no momento -1, -2, né? Antes de botar a operação em prática, né? Antes do momento 0, né? Que realmente assim o empreendedor ele possa estar assim, projetando a sua empresa aí 12 meses, 8 meses, 24 meses e projetando os seus resultados sobre o aspecto financeiro. Nós vamos estar vendo no passos à frente a possibilidade de fazer isso desde já e começa aí com efetivamente listar, né? Quais serão os nossos desembolsos e não ter assim muita pressa em relação a isso, procurar chegar nos detalhes, né? O que nós vamos adquirir, o que nós vamos alugar, o que nós vamos contratar. Nós vamos adquirir máquinas, nós vamos alugar máquinas, nós vamos contratar um serviço terceiro que vai fornecer essas máquinas. Nossa atividade é desenvolvimento de software, nós vamos comprar esses computadores, nós vamos alugar esses computadores. Uma parte desse desenvolvimento nós vamos contratar a empresa que vai, enfim, estar aí trabalhando junto conosco, né? Móveis, marketing, enfim, aí tem aqueles pontinhos a mais ali, mas não poupar tempo, abrir uma lista aí, não está conseguindo dando uma dica aí em termos aí de uma planilha, pode ser no Excel, para que vocês possam estar listando e ao mesmo tempo valorando isso, né? Olha, meu aluguel vai estar em torno do quê? De $3 mil, vamos colocar ali no plano e vamos ver depois aí o final disso tudo, né? Fundamental aí no momento em que nós já começamos a ter uma ideia aí dos investimentos necessários da operação, é realmente aí fazer aí uma análise em termos assim, tenho recursos próprios, por quanto tempo esses recursos próprios vão sustentar uma operação inicial? Temos linhas de crédito com bancos, e aí nós estamos falando com pessoas de vários países, né? As taxas de juros diferentes, as disponibilidades diferentes, e aí cada um tem que analisar aí, né? Eu brinco um pouco ali que está entre parênteses, né? O pai trocínio, a mãe trocínio, o vó trocínio, né? Então, para nós brasileiros, que a gente gosta de dar de apelido em muitas coisas, aí, mas assim, aí a família, eventualmente, é o dinheiro mais barato. E não tem problema nenhum se a gente tem aí uma condição de, né, ter um incentivo para iniciar. O próprio negócio, eventualmente, a gente dá aquele tiro certo e que o negócio ele é altamente rentável, gerador aí de recursos financeiros, né? E que pode, ele sim, no tempo, já começar a dar uma condição, né, somando ao recurso próprio inicial, ele ser o nosso oxigênio, nosso ar, aí, e nós tocarmos em frente. E vem a figura do investidor, que nós vamos estar comentando um pouco mais à frente. Fundamental aí o item E, que é considerar capital de giro para o período de consolidação do negócio, ponto de equilíbrio. Esse assunto nós vamos voltar um pouquinho à frente, mas é dizer o seguinte, né? A não ser que a gente tenha uma ideia muito, né, diferenciada, especial, mas nós vamos levar alguns meses para poder chegar no ponto de equilíbrio e chegar no resultado. Então, talvez nós tenhamos 6 meses, 8 meses, 10 meses não gerando resultado e, portanto, tem que ter capital de giro para sustentar o crescimento do negócio. É quase que dizer assim, ao abrir as portas aí na segunda-feira da semana que vem, eu não vendi nada ainda. Eu projeto num ponto lá de maturidade vender lá 1.000 unidades, mas estou partindo do zero. Então, aqui são dicas iniciais, né, e que a gente pode estar indo atrás disso, organizando, por exemplo, dessa forma aqui. Então, eu falava assim, nós vamos comprar máquinas, nós vamos alugar máquinas, nós vamos contratar de serviços. Essa planilha nos ajuda a dizer o seguinte, olha, eu vou ter que ir lá uma fábrica, vamos imaginar, e comprar 4 máquinas e vai nos custar aí $100 mil, ou seja, são orçadas nesse valor. Eu vou locar isso, eu vou comprar, então vamos colocar nessa coluna aqui, né? Eu vou ter outras máquinas aí na fabricação, aí que também que requer um investimento um pouco separado. Quanto que é isso? É 50 mil? A parte eu vou adquirir, parte eu vou alocar. Então, percebam assim que não é olhar o instrumento como instrumento área do financeiro área. Na verdade, vocês pensando o negócio
e começando a organizar essas informações para análise e tomada de decisão, né? Eu vou ter uma sede, eu vou alugar lá um escritório, vai custar o quê? $3.000 por mês, e aí vai, né? Esse lado aqui a gente separa entre os físicos e tecnológicos e os serviços e mão de obra. Vocês percebem que a gente sempre deixa ali, né, uma linha ali com pontinhos. Cada negócio tem que fazer aquilo que eu comentava antes, tem que sentar e listar isso. E ao listar, já começar a projetar aqui o funcionamento dessa empresa sob aspecto financeiro. Vocês percebam aqui que aqui embaixo, né, a minha produção, por exemplo, eu vou fazer com a equipe própria ou vou contratar serviços de outros? Olha, vou fazer própria e eu estimo, aí fiz os meus estudos, é $6.000 por mês. Né? O meu administrativo financeiro, então vai ser própria, eu vou ter lá uma pessoa que vai me ajudar, mas com uma outra pessoa vai custar $3.000. Ou seja, né, aquela lista ela começa a tomar sentido sob aspecto financeiro e sinalizando para o outro quadrinho que está ao lado ali, com salientado em amarelo, né, o valor necessário, aonde tem uma coluna que é o investimento, que nesses números aqui fictícios, né, nos levaram a dizer o seguinte, olha, nós vamos precisar de $170.000 para investir. Depois disso, nós vamos falar em caixa, talvez possa ser parcelado, pago de uma forma parcelada, não de uma vez só. Mas, em princípio, já temos um investimento aí de $170.000. E o outro lado já nos sinaliza qual vai ser a nossa despesa mensal. Um instrumento simples que já ajuda a organizar essas questões. O outro instrumento fundamental, que é do demonstrativo de resultados, do exercício. Quando fala exercício, pode ser um exercício mês, um trimestre, semestre, um ano. Vamos imaginar aí que a nossa empresa, aí já rodando, né? Ela faturou aí nesse ano, nós vamos fechando 20, aí 62.800.000 de dólares aí, né? Então, ela tem uma receita bruta aí, né? Nós sempre partimos do princípio que tem uma parte desse dinheiro que não é nosso. E são impostos pagos ao governo. Tem as comissões aí de vendas, tem alguma devolução aí que foi feita, e, portanto, o que nos interessa muito é saber qual é o valor líquido, a receita líquida que vai ficar na nossa mão. E, por isso, ali está o 100%. Primeiro ponto a ver é o nosso custo de mercadorias vendidas, ou né, o nosso CPV, custo de produtos vendidos ou serviços vendidos. Então, para produzir determinado produto, né, que máquinas que foram usadas e o custo delas lá no tempo, enfim, que foi alocado. O frete para entregar isso. Né? Então, o que para fazer, né, esse produto tomar forma, assim, ser fabricado, qual o custo dele? Né? Esse custo, ele é lógico que ele uma vez assim, acontecido e vendemos, ele vai nos ajudar na formação do preço, né? Mas nós vamos chegar aí descontando esses valores aí na margem bruta. Aqui nós estamos falando de lucro bruto, pagamos lá o custo do produto, nós temos despesas outras aí que podem estar influenciando, que a gente chama de despesas diretas. Depois você tem um galpão lá para depósito, ele não é exatamente para aquele produto, pode ser para o produto A, B, C ou D. A gente também aí coloca essas despesas para poder chegar aí num resultado operacional aí direto, que nós chamamos. Essa operação, né, que vendeu $62.800.000 aí, no ano, ela já está nos dizendo o seguinte, olha, tem 11.200.000 aí como um resultado. Mas, como qualquer empresa, tem as despesas administrativas gerais, inclusive para o labore do empreendedor, aquele financeiro que falávamos antes, daqui a pouco tem lá a turma lá da TI, né? Então tem um custo fixo, né, para que este negócio aconteça. E aqui nós estamos falando que durante o ano aí nos custou aí $3.456.000. Eventualmente temos despesas financeiras, enfim, compromissos que nós assumimos, tá? Até o ponto aí que chegamos a um resultado antes dos impostos, e vem os impostos e geramos $4.450.000. Estou falando milhões, podia ser em mil aqui, mas esse DRL é fundamental para projetar, aqui falávamos 18 meses, 24 meses, né? Ou até mesmo a empresa andando e sabendo o resultado que geramos. Ponto-chave aí, geramos esse valor. Como é que ele vai ser usado? Né? Vamos imaginar que temos algumas dívidas, então, desse valor, $300.000 aí foram pagos durante o ano aí para ir, né, diminuindo as nossas dívidas. Tem aí um investimento futuro, aí para exercício lá no futuro, estamos ampliando lá a nossa fábrica, e isso aí, né, nos demanda aí uma
parcela de $500 mil. Pô, chegamos a 3.650, ou 3.650. Falávamos lá, cuidado aí que tem que ter um valor aí para os momentos de não tão venda. Então é importante ter reservas. Vamos separar aí $400 mil para reservas. Vamos imaginar que tem algum investidor, temos que retornar para ele 850 mil, e, portanto, o que sobrou de resultado é 5% referente aos 62 milhões, 2.800.000. Esse instrumento ele é fundamental para planejar e é para avaliar o nosso dia a dia na operação da empresa, seja ele mensal, trimestral, anual. E olha que interessante, né, que a gente sugere a vocês. Nós trabalhamos com 3 produtos. Né? Tem um produto A, um produto B e um C. Fazer o mesmo desdobramento para os seus produtos ou serviços. Notem que esse primeiro produto aqui ele gera um absoluto maior, né, por 10 milhões. Esse aqui até ele é negativo, o outro um pouco menor. Né? Não pode imediatamente, vamos eliminar o produto B, talvez ele seja a porta de entrada para a venda do A. Então, as análises começam a acontecer e é o empreendedor se posicionando, não é o financeiro. O financeiro ajuda a classificar, a estruturar isso. Tá? Então, vocês têm a leitura de vocês de tocar, vamos dizer assim, a empresa, tendo esses instrumentos que vão permitir fazendo as suas análises e decisões, e que será o atrativo para o investidor lá no final, quando falarmos. Um outro instrumento fundamental é o fluxo de caixa. Eu vendi $100 mil, mas eu vendo em 6 parcelas. Então, lá no DRE vai 100 mil. Mas isso aí terá ingresso no nosso caixa, dinheiro, disponibilidade em 6 meses. Então, tem que ter os 2 instrumentos. Eu posso estar economicamente muito bem, que é o DRE, mas financeiramente eu parcelei demais e estou precisando tomar dinheiro no banco. Isso aqui, pessoal, é fundamental, né? De saber, né? Num horizonte de 2 meses, 3 meses, não precisa ser necessariamente projetar 12 meses, mas pelo menos você saiba para onde está indo. E a gente ainda percebe em algumas empresas com consultoria que fizemos, às vezes o pessoal pega a posição do extrato do banco hoje, olha, tá bem, estamos com dinheiro, só que a semana que vem tem que pagar imposto, etc, etc. Aqui um exemplo lá, ele iniciou determinado mês com $100 mil, vamos imaginar, $45 mil no banco, tem uma aplicação de 55. Aquilo que ele vendeu, entraram ingressos, não? Assim, os clientes pagaram $60 mil, alguma coisa à vista, prazo, enfim. E tivemos um desembolso aí com, por exemplo, salários, tributos e outros, $65 mil. Então, neste mês, né, nós tivemos uma perda aí no caixa de $5 mil, que nos levou aí, de alguma maneira, a estarmos aí no final desses $95 mil. E esses $95 mil, pessoal, está aí a dica, né? Ele vai para o outro mês. E por que estão os pontinhos? A empresa é dinâmica, vendi para vencimento dia 10, daqui a pouco pagaram dia 15. Então, é importante vocês terem isso e ir atualizando, analisando, né? Principalmente aqui é muito legal, negócios que tem sazonalidade, também aparece ela aqui na questão financeira. Se faz isso olhando o mês, mas o melhor dos mundos até mesmo é fazer olhando a semana. É o mesmo raciocínio, só uma provocação nesse sentido, né? Para eu ter a empresa mais na mão, mais na operação, a sazonalidade ela pode ocorrer na semana, no mês, né? Mas pode correr aí durante períodos do ano. Outro ponto fundamental é o ciclo de caixa. O que é isso, né? Vocês percebem aí, que daqui a pouco eu estou comentando aí, que nós estamos com 3 produtos. As nossas vendas, o produto 1 equivale a 64% do recebimento. Aqui a parte a prazo, médio e recebimento. Dos ingressos da empresa. O produto 2, 21%. O produto 3, 15%. E, em princípio, eles têm prazos médios de recebimento, em função da maneira que eu negociei. Mas o nosso fluxo de ingressos, ele sinaliza 60 dias de prazo de ingresso. Normalmente se faz um cálculo de uma média ponderada, o percentual, a participação do produto A e o seu lá 75 dias, e chegamos a um prazo médio de 60 dias. É lógico que quando vocês forem fazer com a ajuda de alguém, vamos detalhando, e no mês a mês vai se apurando. Mas o ponto-chave é o seguinte, vamos imaginar que vocês tenham seus desembolsos em prazo médio menor. Olha, os salários pagam em 20 dias, os meus tributos em 45 dias, as compras em 70, demais aí em 30 dias, com os respectivos impactos ali, os percentuais. E aí nós temos um problema que nós chamamos aí de descasamento de caixa descoberto.
Então, aqui a gente está trazendo uma situação, isso aqui é muito real, hein, pessoal? Daqui a pouco, eu, na ânsia de vender, eu parcelo, né, eu dou condições favoráveis, mas só que o fornecedor que me vende não faz isso. E eu abro um buraco ali, por exemplo, 16 dias a descoberta. No decorrer da empresa, esses 16 dias vão tomando um valor que nos leva àquela questão assim, pô, mas eu estou vendendo legal, o preço não é previsto, está tudo, e não está sobrando dinheiro. Porque o capital de giro está pedindo fonte, né? E essa fonte, às vezes, vem de banco, de recursos financeiros mais caros, e está consumindo parte do teu ganho. O que nós sugerimos, né, que se faça, né, é tentar cobrir esse está ali em vermelho, esse é descoberto, né, com um colchão. Ele cobre sazonalidade do mês, eventualmente até a sazonalidade do período. Como é que se faz isso, né? A necessidade de caixa, né, ela parte assim, ó, vamos imaginar que por dia nós pagamos aí em torno de 16 mil reais, então aquela descoberta de 16 dias, né, que está descoberto, está sem cobertura, né, multiplicado por um fator de segurança. O que é o fator de segurança? Né? É exatamente esse quadrinho ao lado aqui, né, que é uma decisão. O mercado é muito volátil, o meu caixa, né, varia muito, eu não consigo ser tão preciso. Para que tenha uma segurança, eu vou usar o fator 1,5, vou usar o fator 1,7, 1,2, e é um fator de segurança que, uma vez multiplicado, meu desembolso médio dia, com o ciclo de caixa, a descoberta de 16 dias, sinaliza o seguinte: nós precisamos ter 384 mil dólares de um colchão para não ir tomando dinheiro caro em banco ou em outros recursos, e isso ser formado através daquelas reservas que nós falávamos, né? E para poder usufruir o máximo possível dos seus resultados. Eu afirmo a vocês aí que até empresas que não são muito pequenas se perdem nisso aí. Era bem complicado montar isso. De novo, tem que fazer esse esforço, né? Pede ajuda de alguém, faz isso, porque é fundamental para o empreendedor. O empreendedor não é o financeiro, ele é um administrador. Tá? E tem um conhecimento, tem uma dedicação maior para o mercado, para o produto. Ele precisa ter isso e tomar decisões a partir dessas informações. Outro ponto importante aí, né, se nós, enfim, já agora conversando em relação assim, empreendedor e investidor, né, que outros instrumentos são importantes, né? Essa visão de passado, presente e futuro é fundamental. No momento, quais são os nossos históricos de vendas? Nós começamos lá vendendo tantas unidades que geraram lá, então, tanto faturamento, né? No início, um valor menor, isso vem num crescente, veio assaltos muito altos, agora está mais, né, equilibrado. Vamos imaginar que iniciamos em 2019. Então, como é que foi a evolução de vendas em 2019? É muito legal até para ver sazonalidade. Daqui a pouco o nosso negócio é sorvete, no verão teremos um negócio, né, mais ativo, lá no inverno menos ativo. E enxergar isso, porque vai ter impacto no caixa, que nós estamos vendo, vai ter impacto lá naquele DRE. E para o investidor é importante saber que você tem domínio sobre isso. Porque ao planejar o 2020, você está considerando a lei de vendas, as despesas. Nós falávamos antes lá, eu vou ter equipe própria, eu vou contratar serviços. Como é que está estruturado isso? Porque sim, pode ser uma oportunidade com a chegada dele ou com os recursos dele de mudar um pouco essa organização da empresa e alcançar resultados diferentes. Histórico dos resultados. Nós falávamos lá do resultado operacional, resultado líquido, enfim, o que está gerando aí de resultados nesse histórico da empresa, no presente, né, e principalmente no futuro. Nós vamos estar trazendo aí uma ferramenta que a gente chama de análise comparativa, que permite que vocês até enxergarem, olha, estamos crescendo, nós estamos crescendo, onde é que está estourando, né? E que pode sim ser um atrativo ao investidor. A questão do endividamento, eventualmente, recursos lá no início já está pago, quanto ele já foi pago, que ritmo nós estamos baixando esse endividamento, não estamos, né? A gente chama de alavancagem financeira aí, com o negócio acontecer. Eventualmente, o tipo de negócio pode exigir aí, trabalhar aí com um endividamento meio que constante, aí, né? Em função de estar comprando equipamentos, tecnologia, projetos são vendidos valores maiores, vinculados a obras, por exemplo. Né? Como é que geramos nesse histórico a disponibilidade financeira? Como é que estamos hoje no presente? Como é que estaremos no futuro? Está aumentando? Está diminuindo? A crise nos pegou, ou seja, ter esses instrumentos
como um instrumento assim, de gestão, efetivamente, e que é fundamental para que o empreendedor demonstre domínio sobre isso e consiga até mesmo, vamos dizer assim, induzir, orientar o investidor em relação ao que vai acontecer se ele aportar lá $500 mil, $1 milhão aí no nosso projeto. Depois até vamos comentar um pouquinho sobre isso, algumas situações. Um dos pontos aí que é muito visto, né, e procurado aí pelos investidores é a geração de caixa. O quanto essa operação, né, produzimos, vendemos, pagamos lá aquelas despesas administrativas, fretes, tecnologia, reservas, tal, e poxa, o que ele realmente gera de caixa? Porque é isso que atrai, assim, olha, eu vou botar $1 milhão lá nessa empresa e no espaço de 2 anos, 3 anos, 5 anos, essa empresa vai, né, escalonar e vai me gerar mais quanto de caixa, e que é o retorno do investimento. Serve para o investidor, serve para você, né, empreendedor aí, né? Porque é a última linha ali, né? Nem sempre é só o lucro, né, que é o ponto de referência. Esse lucro ele é baseado em disponibilidade financeira da caixa, ou é muito alavancado, tomando empréstimos, enfim, dos outros aí, e lógico, aí, aumentando as nossas despesas financeiras. Aí, né? Aqui, aquilo que eu falava, que pegando parte do DRE, né, coisa que falávamos aí de caixa, as definições que nós contratamos, que nós estamos desenvolvendo internamente, fundamental. Vamos imaginar aí que nós estejamos aí, terminamos o ano de 2020, bom, nós já sabemos o que aconteceu aí no 2019. Vamos imaginar aí que lá no final lá de 2019 nós planejamos o 2020, então, portanto, prevíamos aí um crescimento aí de receita de $1 milhão para $1,5 milhão. Estamos aí na fase aquela de crescimento. Olha, mas por um momento que nós pegamos aquele DRE, botamos $1,5 milhão, nós sabemos o percentual mais ou menos aí das nossas despesas e custos, nós já podemos projetar aqui, né? Olha, se eu vender esse $1,5 milhão, eu vou ter meus custos em torno de $1,280 milhão. Qual é o resultado aí? Lembra lá, aquele DRE que nós fizemos, está nos alimentando nessas análises e decisões, né? Olha, o projeto tem $220 mil. Né? Tem os impostos aí que vão comer uma parte, sobrou 187 mil. Sempre lembrando, né, pessoal, impostos, cada país, tem a sua matriz tributária. Aí, né? Nós tínhamos endividamento ano passado de 200 mil, se nós no planejado fizermos os resultados ali colocamos, podemos estar baixando o nosso endividamento de 200 para 180 mil. Vamos ter aí uma disponibilidade financeira ali de giro de 50 mil, por exemplo, lá, e um EBITDA ali, do valor ali de em torno de 200 mil. Então, ali é o nosso planejamento, 220. O que é o outro lado, 220, chamado real? O que efetivamente realizamos. Então, aqui já tem uma matriz de avaliação de desempenho para nós, empreendedores, para um potencial investidor chegar e dizer, poxa, mas já teve um crescimento interessante aí, né? 7% acima do previsto, mas principalmente um crescimento de 60% em relação ao exercício do ano passado. Tem gestão nisso aí. Gestão na área de marketing, na área de vendas, na área fabril, na área de desenvolvimento de software. Então, vocês começam a conversar, vamos dizer assim, né, com o investidor, a linguagem da causa e não da consequência. E a consequência? O DRE já pronto, o balanço já pronto, né, enfim. E olha que interessante, né? A gente começa a perceber o seguinte, poxa, nós aumentamos a nossa receita em 7%, mas os nossos custos cresceram menos, crescemos 3%. Nós estamos tendo ganho de produtividade. Produtividade é a palavra-chave para o ouvido do investidor. Se eu botar dinheiro lá, esses caras não vão mais. Né? Então, o que acontece aí, né, pessoal? Essa análise é que é a essência. Fazer as matrizes, é meio chato, sabemos disso, pede ajuda, faz, mas procura ir mantendo ela atualizada e com isso você vai aprender as consequências das decisões e atos administrativos no planejamento e repercussão financeira. Olha aqui para o lado, estou com o domínio da empresa, né? Rodei o 19, rodei o 20, sim, vou projetar 21 e 22, porque isso aqui vai ser fundamental para ele enxergar, né? Dizendo assim, se eu botar o dinheiro aqui, né? Já está projetando aí um crescimento para os próximos anos. E também para você, empreendedor, saber o quanto, eu posso, né, buscar mais, menos, de que forma aí, nessa obtenção de recursos. É uma planilha simples, Excel. E aqui um ponto-chave, né, em relação ao que nós estávamos falando aqui do
investidor quer saber tal, essa que está salientada embaixo, ali, em que o valor aportado fará diferença no meu negócio. Olha, eu estou dizendo assim, eu, empreendedor, tenho que ter respostas para isso. Tipo o Shark Tanks, aí, que é o programa de TV que certamente alguns de vocês veem aí, que em algum momento eles perguntavam: o que vocês vão fazer se eu aportar esse valor que vocês estão pedindo? Vocês podem direcionar, né, a decisão aí do empreendedor, do investidor, né? Quando vocês voltarem lá para o DRE projetado ou mesmo realizado, dizer o seguinte: olha, nós rodamos 2019, rodamos 2020, mas nós identificamos no mercado máquinas novas, uma máquina nova, que ela usa matéria-prima barata, ela processa mais rapidamente, nos traz um ganho de produtividade e vai reduzir o nosso custo de mercadorias vendidas em 20%. E, portanto, a redução desses 20% vai aumentar a margem do resultado do negócio. Olha que interessante, né? Vocês estão conversando sobre o planejamento financeiro, mas a partir daquilo que vocês dominam, a operação. Mas esse investidor vai entrar com $1 milhão de reais aportando, de dólares, né? 300 mil para comprar essas máquinas, por 200 mil é para resolver lá a minha despesa financeira, e de novo, eu melhoro aí as margens deste negócio. Esse é o olhar dele. E só que é o seguinte, ele enxerga isso, mas é muito legal vocês demonstrarem que já vem fazendo esse exercício de análise do tempo e com segurança estão dando respostas. Ele procura a oportunidade de negócio, mas ele procura estar com pessoas que demonstram comprometimento, competência com o que fazem. E aí dá para vir para esse lado aqui, até mesmo dos produtos. Aquele C ali que tem um valor absoluto, né, de oferta muito pequena, de resultado, vocês podem estar dizendo para ele o seguinte: esses 300 mil dólares é que nós vamos entrar no mercado lá, assim, da Califórnia, né, aqui no Brasil, no mercado de São Paulo, e para isso eu vou estruturar marketing, vendas, equipe, tal. Então você começa a dizer a ele o seguinte: o seu dinheiro vai entrar e vai repercutir dessa forma, com essa planilha simulando resultados. Pessoal, dica para vocês aí, a principal, tem mais algumas aí, estamos acho que mais uns 5, 10 minutos sempre finalizarmos aí. O empreendedor tem que dar menos atenção em fazer e mais atenção em ter e saber interpretar os instrumentos, fatos financeiros e desempenho do negócio. Eu não estou dizendo que vocês não tenham o que fazer, tá? Mas ao fazer, pede ajuda para o professor, pede ajuda para um amigo, pede ajuda para o familiar. Façam porque vocês têm as informações. Financeiro nenhum vai conseguir montar os instrumentos porque ele não conhece a operação. Mas o que eu quero aqui dizer a vocês, assim, não ponham tanto tempo em relação ao fazer, peçam ajuda aí, porque o importante é ter os instrumentos atualizados, que reflita a realidade do negócio de vocês, o que vocês estão projetando e interpretar. Na verdade, sinônimo de interpretar, gerenciar a empresa a partir dessas informações. Eu vou repetir algo que eu falei, né? Os instrumentos financeiros são resultantes de atos, decisões e atos administrativos. Então, pelo menos, vocês têm que estar aí com esses instrumentos à mão, mensalmente, semanalmente, enfim, no tempo, né, que vocês necessitarem, e saber ler isso, porque isso vai ser exigido e pode ser um diferencial frente ao investidor. Para nós, ali tem uma listinha, talvez a gente não tenha tempo de passar todas, mas algumas dicas a vocês, né? Não tem planejamento que ponha a sociedade sob controle. Eu vou vender 1.000 unidades, então os potenciais clientes ouviram isso e vão vir correndo comprar de nós. Então, eu vou fazer esforços para que venha 1.000, venha 2.000. Mas o planejar é ter os instrumentos para replanejar. No decorrer do andamento da empresa, vai ajustando e você vai tendo domínio das suas ações. Fazer o planejamento antes de abrir o negócio é o ponto-chave, né? Aquela lista que nós falamos, projetar os resultados, enfim, né? Cuidado, pessoal, a gente vê muito empreendedor, a emoção superando a razão. Porque nós vamos vender, porque a minha ideia é excepcional. Isso é bom, isso dá motivação, da energia da gás. Né? Mas cuidado, né? Quando a gente cai no financeiro, a razão. Quanto vai custar? Quem vai pagar? Nós vemos dinheiro. Equilibrar isso. Né? Ter aí, no momento que vocês passam a ter instrumentos, fazer essa caminhada, né? Vão evoluindo, né? Ter essa visão de daqui a pouco, olha, eu posso comprar máquinas novas, eu estava contratando por serviços terceiros, se eu comprar mais barato, se eu instalar na minha empresa, então reestruturar o negócio, estudar o negócio a partir dessas visões, das repercussões das decisões de vocês. Visão do investidor, o item E ali, essa empresa, esse modelo, esse histórico,
presente e futuro, se eu botar uma grana, ele dá sustentação aí de ganhos de escala, de ter um crescimento exponencial. Vocês não tendo esses instrumentos, fica na promessa, fica, eu acho que dá, e pode perder a oportunidade. Agora, demonstrar isso, ele vai fazer os cálculos deles, nós vamos facilitar a decisão dele. E muitas vezes, no tamanho que vocês estão, o resultado ainda é pequeno. Ou entrou, aportou um valor maior, nós conseguimos escala, e isso aí se multiplica. Ele enxerga isso, né? Desde que vocês tenham as informações para que ele possa fazer isso, né? Gestão e controle é fundamental. Ah, é chato? É. Mas no momento que a gente começa a mexer, andar nisso, a gente percebe que é muito legal e é essencial. Sem ar, nós não vivemos. É uma metáfora aí, mas, olha, não adianta. Então, eu tenho que ter alguns controles, eu tenho que abrir espaço na minha agenda para olhar isso. Se eu não consigo sozinho, pede ajuda aí lá. Porque, caso contrário, você está entrando dinheiro, está saindo dinheiro, porque eu estou lá naquele descasamento lá do caixa, trabalho que nem um maluco e no final lá não aparece. Assim como não consegue demonstrar um potencial investidor. Cuidado aí, uma dica aí nas grandes vendas e baixíssima margem. Vai conseguir, veio lá o supermercado e comprou a nossa produção por os próximos 3 meses. Mas como ele tem um poder de barganha enorme, nós cedemos em preço, em condição, tá? Vai pagar em 12 vezes. Cuidado, olhe o impacto no demonstrativo de resultado, olhe o impacto lá no caixa. Como volume, legal, estou vibrando, botei a fábrica a rodar. Mas o que acontece? Vou receber em 12 meses, abrir mão de resultado, vai penalizar a margem. Então, a gente vê alguns negócios que acertam o tiro pegando um grande cliente, 1 ano, 2 anos depois, esse contrato quebrou a empresa. Fundamental, item H aqui, pessoal. Gastos extras do negócio é a parte. O investidor enlouquece quando ele vê o meu cartão próprio, da família, as contas misturadas com a empresa. Ele não consegue separar o que é empresa. Se a empresa é viável ou não. Olha, parte das despesas da empresa são coisas minhas, da minha família, de outros. Eu comprei um carro, larguei lá pagamento dentro da empresa. Então, assim, no início a gente é um pouco desorganizado, assim, façam essa separação desde o início, para que vocês possam ter um histórico, um posicionamento frente a esse investidor da empresa, real da empresa. Ah, vai pagar essas contas? Então vai mexe lá no Prolabore e tal, e organiza as contas. Cuidado com o descasamento, né? Cuidado aí, que a gente chama aqui do cheque especial aqui no Brasil, né? Limite crédito rotativo. Eu não fiz aquela análise lá do descasamento de 16 dias e eu estou pagando aquele intervalo com dinheiro caríssimo. Sendo que para nós, agora até o juro caiu um pouco, mas é pesadíssimo, né? E no tempo, como eu falei a vocês, isso acaba com todo o esforço de vocês. Ter aí 2 pratos, né, que eu chamo aí de estabelecer projeção conservadora, mas com desafios. Então, aquilo que eu falava antes ali no item C, né, de emoção, né, bota um desafio, bota um pouquinho lá, vai dar, vamos lá, tal, mas com grana sejam conservadores, eventualmente, aí, né, e não ter grandes promessas para investidores, não tomar dinheiro demais, daqui a pouco, em bancos, né, entrar em contratos que possa estar nos dando assim alguma algo motivacional enorme e tal, mas vai ser uma perda lá na frente. Então, pessoal, foi assim, nesse tempo nosso, acho que eu cheguei aos 35 minutos aí, a gente trouxe instrumentos simples, a ênfase é ter os instrumentos, mas principalmente vocês aprenderem a fazer as leituras, e ela não é difícil, por quê? Porque vocês estão na operação da empresa. Vocês percebem que a partir aí dos instrumentos eu estava falando aí de questões do dia a dia da empresa que vocês conhecem. Não sou eu, financeiro, que conhece isso. E com a prática vocês passam a ter domínio aí de seus resultados. Cumprindo o prazo, então, obrigado. Hein? E Rafael, enfim, Eduardo, ficamos aí para perguntas, enfim, comentários. Excelente, muito obrigado, Hélio. Deixamos seu slide aí para o pessoal anotarem seu e-mail, seu telefone. Teremos aqui 2 perguntas. Eu só vou deixar claro que a gente tem só 15 minutos, que a gente vai ter que fechar essa plataforma. Vamos começar com César. Ele tinha a primeira pergunta e depois passar para o JR. César, você quer colocar seu microfone? Pode abrir, por favor, fazer a sua pergunta. Obrigado. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito interessante a explanação, muito com o cunho da gestão. Inclusive, percebo ali em alguns instrumentos de origem contábil, por exemplo, demonstrativo de resultados, uma separação dos diversos tipos de despesas
em função do estágio da própria apuração do resultado, que obrigatoriamente não seguem o contábil, e aí isso já me gera assim, uma pergunta ao Hélio, se devo usar, se é padrão aquele gerado pelo contador ou por um demonstrativo que eu possua, ou é possível, é necessário, inclusive, uma flexibilização desse instrumento em relação ao meu negócio? Rafael? Perfeito. Você pode responder, senhor Hélio, por favor. Ok. O César está levantando um ponto 10, é muito legal, bem lembrado aí, né? Que contabilmente, né, nós temos assim legislações aí que tem em cada país, enfim, né? E o contábil ele é mais árido, né? E os instrumentos de gestão eles podem, sim, devem ser adaptados para uma linguagem de entendimento quem está à frente da empresa. Não é vamos assim, mexer em números lá no sentido de me enganar, não é isso aí, não. Mas eventualmente simplificar esses instrumentos e esses instrumentos do dia a dia nos permitir ter uma gestão mais eficaz. Então, o contador, até por questões legais, ele tem toda uma estrutura, né? Eu acabei nem trazendo aqui balanço, então, o balanço ele é importante, mas para a gestão, antes, né, a questão de DRE, do próprio fluxo de caixa, que vai depois impactar aí nas questões de outros instrumentos. Mas sim, César, eu sou muito a favor da simplificação no nível de entendimento que permitam ter decisões eficazes. Não adianta largar em cima do empreendedor um monte de informações, dados, ele vai se perder. E vamos lá, pessoal, desculpa me estender um pouquinho. Né? As empresas, o que fazem? Contratam um financeiro. O empreendedor, o dono, ele aprende a ler, mas ele não vai lá montar balanço, ele não vai montar DRE. Para isso, ele contrata. Porque senão nós vamos perder um excelente homem de negócio. Perfeito, muito obrigado. Hélio, eu posso pedir um favor, por favor? Você pode desligar o slide? Você vai botar o último slide para sim. Obrigado, muito obrigado. Eduardo, você pode pôr o último slide? É um momento também, a gente recebeu outra pergunta, mas está no chat, escrito aqui, do JR. Ele é mexicano, mas vive no Brasil há muito tempo. Ele está perguntando, pergunta é, na sua opinião, ele deveria pagar a alguém para... perdão, são duas perguntas aqui, desculpa. Primeira pergunta, desculpa, JR. Aqui, gostaria de perguntar, na sua opinião, os indicadores financeiros básicos que devo desenvolver para o meu empreendimento, na altura em que tiver de apresentar a um investidor. Não mostrar todas as tabelas, apenas o resumo das mesmas, ou indicadores muito mais específicos? A primeira pergunta dele. Ok, aí, né? O importante é o seguinte, né? Você ter a síntese, né, de uma forma estruturada, esses indicadores, essas tabelas, enfim, esses instrumentos, né? E a partir dali, né, no momento em que esse investidor ele vai tomando gosto, ele vai percebendo, né, que você tem domínio sobre essas informações, que você está dando lógica, né, em termos de destino do investimento dele e tal, você vai abrindo. O que eu comento assim, daqui a pouco você abre demais em níveis de detalhes e que chega um momento assim que ele, investidor, não conhece bem a operação do seu negócio, confunde. Esse momento de abrir, ele vai existir ali na frente, né? Então, eu volto lá para aquela figura do histórico, lá, de ter os históricos lá de vendas e tal, e na medida que as coisas vão andando, você vai abrindo. É lógico que se houver aí um pedido que você passe todo o desdobramento aberto, mês a mês, é uma condição. O ponto-chave é que você tem que ter isso. Porque depende de quem chega, ele pode fazer uma conversa, uma segunda, uma terceira, e você vai abrindo. Ou pode, já no primeiro momento, olha, eu quero todas as informações. Minha sugestão, começa do macro para o micro. Perfeito. Obrigado, Hélio. Ele fez outra pergunta, eu vou ler, porque o pessoal do Facebook Live podem escutar a pergunta também. Ele é engenheiro, ele falou, do JR. Na sua opinião, ele deveria pagar alguém para ajudar ele nesse assunto de financeiro, ou ele deve fazer mais cursos como este para conhecer como ele mesmo pode aprender e fazer a parte financeira dele? Pessoal, Rafael, eu sou da realidade, dou aula de faculdade há muito tempo, né? E penso assim, para desenvolver os negócios, ele como engenheiro, daqui a pouco conhece muito o produto que ele está desenvolvendo, tem um domínio, né? Mestrado, doutorado, tal.
E ele tem que fazer alguns cursos para conhecer, facilitar o entendimento dele. Mas, pelo amor de Deus, não precisa se especializar para montar balanço, montar. O pagar, tu pode entender como um investimento inicial de alguém que vai te ajudar, mas é legal tu estar já com alguma informação básica, além dessa aqui que nós estamos conversando, até mesmo para começar já a fazer as análises e as tuas percepções. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho um medo muito grande, assim, quando o empreendedor ele desvia do negócio. Aí tu não está visitando cliente, tu não está lá vendo inovação do teu negócio, espera. Portanto, essa despesa de contratar alguém para te ajudar, na verdade, é um investimento. Não te tirar do negócio, não te dar foco no negócio e te ajudar a fazer essas leituras. Chega um momento que tu vai andar sozinho. Não, excelente ponto, obrigado. No momento não temos outras perguntas, mas lembrando a todos que eles podem revisar, né, rever essa apresentação no nosso Bootcamp, na página aqui tem uma informação para vocês seguirem também o IBT, mandarem e-mail também no ticamericas@ybt.net se tiverem perguntas sobre os programas, e no site, no website, no último aí, o Bootcamp, tá escrito, você pode entrar e ver todos os vídeos antigos também, inclusive esse do Hélio, em alguns dias vamos publicar, e para vocês continuarem capacitando, né? O GR ele agradeceu também, Hélio, ele escreveu, então vocês podem continuar também vendo esses vídeos gravados e dos anos anteriores. Terminando agora, obrigado novamente, Hélio, pela disposição, pelo seu tempo. Eu sei que é uma coisa voluntária, essa mentoria é fundamental, importantíssima, como você viu até os empreendedores aqui fazendo essas perguntas, que são chaves, que fazem parte do dia a dia deles, e realmente é muito importante não só para o programa do Ticaméricas, mas para o projeto e o negócio deles em geral, né? Depois do programa continuarão os negócios deles. Então, queria agradecê-lo novamente pelo seu tempo, toda essa experiência para compartilhar, mentorar os empreendedores, e lhe agradeço novamente. Okay, eu quero aproveitar também a oportunidade de agradecer aí e dizer a vocês assim que eu me coloquei muito no lugar do empreendedor, simplificando lá esse bicho-papão, esse monstro financeiro. É lógico, ao cair na realidade, essas planilhas, enfim, que são possíveis de fazer no Excel, hoje tem muitos softwares simples que ajudam, né, a montar isso. A operação da empresa ela tem um pouquinho mais de complexidade e se monta isso, muito legal. E acaba o empreendedor gostando e muito assim, ó, se alimentando das suas decisões, que é muito legal, e ver o resultado. Então, muito obrigado, aí fica à disposição. E, mais uma vez, aí, sucesso no empreendimento de vocês. Obrigado. E, aliás, antes de terminar, eu esqueci, culpa minha, se vocês puderem ficar um minuto, a gente vai fazer uma pesquisa, um survey, rapidamente, muito rápido pelo Zoom. Se puderem preencher agora, lhe agradecemos muito. É uma maneira para a gente melhorar o conteúdo e as sessões. Se vocês poderiam preencher, os participantes, por favor. Okay. Lhe agradeço muito. O programa vai melhorando sempre, então seu feedback é muito importante, por favor. Lhe agradeço. Eu estou dispensado? Perfeito, Hélio. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado novamente. Estamos em contato. Um abraço a todos aí lá. Obrigado. Abraço. Obrigado, tchau. E obrigado aos participantes. Lhe agradeço também pela ajuda com a pesquisa. Podem entrar em contato com a gente por e-mail, ticamericas@ybt.net. Se tiverem dúvidas sobre o programa, também sobre essas sessões de capacitação. Vamos desligando aqui. E agradeço a participação de todos, novamente, também pelo Facebook Live, sua participação. E se tiverem dúvidas, estamos à disposição pelo e-mail também.